Bem, então, sejam todos bem-vindos. Sociologia, professor Tiago aqui na área com esse primeiro ano top. Tá? E hoje a gente vai aí discutir o capítulo 6 do nosso livro de Sociologia, intitulado Os Movimentos Sociais. Ok? Queria também lembrar para vocês, pessoal, que durante esse mês a gente só vai ter aula de Sociologia. Então, a gente vai ter ainda, se eu não me engano, mais 2 semanas aí, fora hoje, com aulas de Sociologia, que é para a gente fechar o nosso conteúdo aí referente ao segundo bimestre, né? A gente acompanha o primeiro e segundo bimestre e fecha o semestre bem equilibrado para quando for o próximo mês, agosto, a gente entre normalmente, tá? E revezando aí, uma semana filosofia e uma semana sociologia. Então, prazer estar com vocês com esse tema maravilhoso, que aí eu já vou começar com uma dica agora para vocês, tá certo? Movimentos sociais, sempre cai no Enem, tá certo? Mas assim, sempre. É um conteúdo que eu me lembro muito bem na prova do ano passado, a gente teve aí muitas questões, inclusive de história, de filosofia e de sociologia, que abordavam as questões dos movimentos sociais, certo? Pode confiar, podem até consultar, entendeu? Aliás, vocês acham que eu vou estar inventando essas histórias uma hora dessa, né? 10h47 aqui já perto da hora do almoço. Eu não tenho nem energia, não tenho nem criatividade para estar inventando isso. Tá certo? Então, pode confiar. E é sobre esse tema que eu vou estar aí tentando esclarecer, tirando as dúvidas na nossa aula de hoje. Tudo bem? Então, ó, a gente começa, eu estou com o livro aberto aqui, eu vou estar vendo algumas partes aqui. Hoje eu não vou colocar o livro aí, né? Porque enfim, eu achei melhor fazer dessa maneira. Vou deixar o livro digital para outro momento. Abra um livro, a gente está na página 54, tem falando lá do que seriam os movimentos sociais, tá? Então, vocês logo no início vão perceber, e claro, eu sugiro que todo mundo, né, gente, vão fazendo as leituras para poder compreender bem o que a gente vem falando durante as aulas. Então, aí vocês vão vendo que se formaram ao longo da história diversos movimentos sociais. Tem mais gente aqui na aula, incorporando agora. Felipe. Então, os movimentos sociais eles são históricos, vão se formando aí ao longo dos períodos da história, tá? Por exemplo, lá na Antiguidade, se formaram os movimentos relacionados à escravidão, movimento escravista. Na Idade Média, os movimentos lá dos camponeses, só para citar alguns exemplos que traz o livro aqui. Tá? Na Idade Moderna, por exemplo, também foi palco aí de muitos movimentos, tá? Até chegar na Idade Contemporânea, que estamos hoje aí, que essa daí, a complexidade de movimentos sociais, ela se torna mais ampla. Então, vocês podem ver aí, na leitura, vocês também, eu sugiro que façam, que o livro ele começa a falar sobre isso aí. E aí, um ponto importantíssimo é a gente entender o conceito de movimento social. Então, eu separei aqui, tá bom? E o conceito diz o seguinte, aqui eu vou precisar ler, eu necessito que todo mundo preste muita atenção. Então, olha só, o que seria um movimento social de uma maneira conceitual? Significa uma ação conjunta de indivíduos que, a partir de seus ideais e envolvidos em um esforço organizado, lá na página 54. Então, coloca aí na página 54, eu posso repetir, sem problema. Obrigado, eu fui buscar o livro. Tá. Tá embaixo da figura aí o conceito, tá certo? Tem uma figura no canto superior e tem um conceitozinho lá, e eu vou repetir, tá? Então, atenção, ó. Se refere a uma ação conjunta de indivíduos que, a partir de seus ideais e envolvidos em um esforço organizado, objetivam promover mudança social ou conservação de algumas relações sociais em dada sociedade. Ou seja, aqui está falando coisas importantíssimas com relação ao que podemos entender conceitualmente sobre o que seria um movimento ou movimentos sociais.
Então, pontos que nos chamam a atenção aqui, tá? É uma organização. Mas é uma organização como? É uma organização política? É uma organização econômica? Não, é uma organização social e coletiva. Então, o princípio da coletividade, do interesse coletivo, ele é maior do que o interesse individual. Então, esse é um dos primeiros pontos aqui que nos chama a atenção, tá? Outro ponto aqui que eu também quero destacar na concepção conceitual é que se trata, pessoal, tá? De uma perspectiva que vai trazer aí a luta por uma mudança, tá certo? Então, é uma contestação. Por isso que existem alguns princípios que a gente vai ver logo mais na sequência. Então, os movimentos sociais, eles lutam por alguma coisa, tá certo? Vocês observem que tem uma parte aqui, ó, uma mudança social, tá certo? Então, eles têm essa concepção de mudar, de reivindicar, de luta, tá ok? Então, no âmbito conceitual, é isso que a gente pode frisar enquanto as coisas mais importantes. É uma organização social que trabalha no sentido coletivo, onde os interesses coletivos são superiores aos interesses individuais em busca dos seus objetivos, né? Em busca de uma mudança. Tá bom? Daí, gente, lá na página seguinte, na página 55, existem aí algumas características. Tá? Então, essas principais características, assim, dentre várias, eu quero falar especificamente aqui de duas, né? Que seriam com relação aos objetivos. Então, existem movimentos sociais com diversidades de objetivos, tá bom? Em comum de uma luta, mas com objetivos diversificados. Então, esses objetivos, eles possuem especificidades, ok? Como, por exemplo, alguns movimentos lutam pela água, outros lutam por terra, outros lutam por direitos sociais, como saúde, educação, e sucessivamente, ok? E outro ponto importante é que eles são organizados e têm um período, tá certo, de vida aí suficiente para alcançar os seus objetivos ou também de forma indeterminada. Como assim, professor? Ó, os movimentos sociais, eles possuem um tempo, tá certo, de vida útil, né? Um tempo de vida até que eles consigam o seu objetivo. Depois que conseguiu o objetivo, se encerrou a reivindicação, se encerrou o movimento social. Ou outros também, eles continuam de forma indeterminada, porque ainda eles não conseguiram alcançar os seus objetivos, certo? Alguns movimentos sociais que se formaram, vamos falar do Brasil, tá? Que se formaram na República Velha, por exemplo, como algumas revoltas que a gente tem. Deixa eu incorporar na aula aqui, Giovana. Pronto. A gente teve alguns exemplos, né? Vou colocar aqui Canudos, certo? Revolta da Chibata, tá? Contestado. Então, foram, no contexto de revoluções, tá? Até mesmo aqui a nossa região Sapé, um dos mais importantes movimentos agrários de todo o Brasil, representado pela luta do João Pedro Teixeira e Elizabeth Teixeira. Vocês sabem do que eu estou falando? Das ligas camponesas. Então, eles tiveram um período, tá certo? E aqueles que não conseguiram os seus anseios, quando a gente fala hoje, por exemplo, de movimentos sociais do campo, o principal deles é o MST, que a gente logo imagina, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas antes vamos ter calma aí. Então, o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, e esses movimentos eles são da atualidade, mas eles se formaram, pessoal, na década de 80. Tá? Então, eles ainda não conseguiram o seu objetivo. Então, eles possuem tempo indeterminado nesse caso. Canudos, o Exército foi lá, né, depois de 4 intervenções, né, aí conseguiu frear, desmobilizar o movimento e ele teve tempo definido, liderado pelo Antônio Conselheiro. Tá? Mas isso aí é uma história que a gente caracteriza em outro momento.
Eu estou explicando aqui as principais características do movimento e, nesse sentido, lá no final da página 55, o livro vai estar explicando aí alguns princípios que estão contidos nos movimentos sociais, como, por exemplo, o princípio da identidade, o princípio da oposição e o princípio da totalidade. Então, é identidade, oposição e totalidade, tá certo? Então, os movimentos sociais, como eu falei para vocês agora há pouco, eles possuem uma luta em comum. Então, eles têm uma identidade, ok? Essa identidade, claro, quem tiver dúvida, só dá uma lida, tá bem esclarecido aí, e eu vou falando aqui, tá certo? Para a gente poder dar conta de todo o conteúdo. A oposição, obviamente, eles fazem oposição a uma ordem pré-estabelecida que não agrada esse conjunto social, tá? E eles possuem uma luta total, né? Ou seja, um cenário de totalidade, como, por exemplo, luta por segurança, luta por saúde, entendeu? Então, envolve aí direitos humanos. Então, vejam que é um contexto que une, né, todos aí em torno desse princípio que caracterizam os movimentos sociais. Tá bom? Então, basicamente é isso. Tá? Daqui a pouco eu repito, faço uma síntese do que eu estou tratando aqui. Na página seguinte, lá na página 56, pessoal, o livro ele começa a falar sobre tipos de movimentos sociais. E aí vai ficando interessante. Por quê? Porque existem alguns aqui em destaque, como o movimento conservador, o movimento reformista, o movimento revolucionário, o movimento progressista e movimento regressista. Ok? Obviamente, eu não vou, enfim, colocar uma questão, o que é um movimento, isso aqui é facinho, tranquilo demais, vocês lendo já conseguem entender do que se trata. O que eu acho importante aqui é a gente entender por dentro quais são as características, quais são o conjunto, né? O conjunto da obra, o que é que traz cada um desses aí. E aqui eu separei, para a gente falar mais coisas sobre isso, os movimentos da atualidade, que são basicamente os que mais vêm comparecendo aí nas provas do Enem, certo? Que se refere aos movimentos revolucionários. E aí, quando a gente fala em movimentos revolucionários, tá? A gente obrigatoriamente divide em dois campos diferentes, né? Os movimentos sociais urbanos e os movimentos sociais agrários, das cidades, rurais. Do campo. Os movimentos da cidade e os movimentos do campo. Basicamente, é sobre essa divisão que a gente começa a identificar os principais movimentos que estão comparecendo aí nos principais vestibulares aí do Enem, ok? Tem mais gente aqui na aula. Giovana. Pronto. Vamos falar mais sobre o movimento revolucionário, certo? Mas lembrando que, vocês podem ver aí, frisa, lá no livro, na página 56, tem o movimento conservador, reformista, progressista, regressista e o revolucionário, que eu vou colocar com mais aprofundamento aqui, tá bom? Significa o quê? O movimento revolucionário, ele pretende modificar, de uma maneira profunda e radical a sociedade, subvertendo todo o sistema social e substituindo por outro completamente diferente, tá? Então, esse movimento, atrelado ao movimento reformista, também, hoje eles são, assim, os mais visualizados, os que possuem a maior pauta de contestação na sociedade contemporânea. Então, é basicamente sobre esse, o revolucionário e o reformista, né, que a gente vai discutir mais na aula de hoje, tá certo? Basicamente, esses são os pontos, e agora vamos para as questões importantes aqui, tá? Então, fazendo uma espécie de síntese do que é que eu estou falando para vocês hoje. Eu estou falando de movimentos sociais, eles possuem características e princípios, tá? Sobre essas características, eles possuem especificidades e objetivos, né? Eu falei para vocês, movimento de luta por moradia. Olha só, qual é o objetivo? Conquistar
uma moradia, pautado nas discussões legais, obviamente, né? Outros lutam por educação e por aí vai. Então, são objetivos com especificidades distintas. Eles são organizados, têm tempo útil para conseguir alcançar os seus objetivos e alguns têm tempo indeterminado. Né? Falei isso. E eles também, né, possuem princípios. Os princípios que eu falei é o princípio da identidade, da oposição e da totalidade. Então, isso a gente tem que frisar bem para entender esse cenário teórico e agora a gente vai afunilar para o cenário prático. Né? Então, vamos lá, professor. O senhor falou tanta coisa aí, vamos explicar na prática do que se trata os movimentos. Certo? Então, lembra do cenário conceitual, onde eu coloquei que se trata de uma luta e uma contestação sobre a discussão da coletividade, onde os interesses coletivos eles devem ser superiores aos interesses individuais. É uma luta em comum, objetivada, tá? Então, existem esses movimentos atuais de cunho progressista e reformista e principalmente revolucionários no Brasil, tá certo? Eu ia dizer, inclusive, assim, vocês conhecem um país hoje que possui muitos movimentos sociais? Eu ia perguntar assim, você já ouviu falar no Brasil? Pois é, o Brasil, gente, é o país dos movimentos sociais. Por quê? Porque o Brasil apresenta, olha só o que eu vou falar, o Brasil apresenta as melhores condições, que são condições desfavoráveis, para a formação desses movimentos sociais. Como assim, professor? Que confuso é isso? Calma que eu explico. Então, atenção. O Brasil é o país, por exemplo, da desigualdade social. É muito desigual. O índice de Gini, que mede parte dessa desigualdade social, é altíssimo. Tá? O Brasil é o país, por exemplo, do latifúndio. Como assim um país do latifúndio? Significa isso? Da concentração da propriedade da terra. Existe uma minoria populacional que concentra a maior parte das terras, tá certo? Do Brasil, enquanto a grande maioria, a maioria esmagadora, não tem terra. Tá? E aí, nesse cenário, desigualdade social e questão fundiária, existe basicamente dois tipos de movimentos muito importantes no Brasil, que são referentes aos movimentos sociais urbanos e os movimentos sociais do campo. E é sobre isso que eu queria parar para a gente pensar aqui da seguinte maneira. Olha só, quando, por exemplo, a gente escuta falar, ou a gente ouve falar em passeatas, né, em manifestações, em carreatas, em ocupações e invasões de prédios públicos, ocupações e invasões de fazendas, né? Nós julgamos isso e a gente acredita que isso se trata de um problema, por exemplo, desses miseráveis, pobres e miseráveis do campo, ou desses pobres e miseráveis e vagabundos da cidade. É essa a ideia que, basicamente, se passa pela nossa cabeça, tá? Mas eu queria trocar uma ideia com vocês no sentido de que, gente, vocês sabiam, tá? Que grande parte desses problemas não são apenas desses pobres miseráveis que a gente está falando aqui, tá? Mas é um problema que envolve toda a sociedade. Eu vou dar um dos principais exemplos aqui. As sociedades industriais, elas tiveram, assim, muitos movimentos lá no período das revoluções. Então, segundo a Revolução Industrial, modelo de produção taylorista, fordista e depois o toyotista, condições de trabalho altíssimas, 14 horas, os trabalhadores operários, né, trabalhando em 14 horas, morando em péssimas moradias, aquela questão, isso gerou o quê? Contestações, né? Melhores condições de vida e trabalho e tal, por causa do capitalismo, né? Desse modelo de produção econômica. Então, vejo que eu não estou nem indo muito lá atrás, estou voltando só segundo a Revolução Industrial. Isso gerou, atualmente, tá certo? Porque analisa bem, quem eram as pessoas que trabalhavam nas indústrias?
era um momento de transição do feudalismo para o capitalismo e os camponeses, ou servos, né, e vassalos, saíam do campo e iam para a cidade para trabalhar no cenário industrial da época, né, das manufaturas, da segunda revolução industrial, e aí eles se concentravam na cidade, formava toda aquela classe subalterna. Se a gente for fazer uma comparação, né, hoje aqui, o campo hoje é um lugar atrasado, tá? É um lugar onde falta tudo, falta educação, falta, assim, é sinônimo de local de atraso. Quando você quer punir alguém, você diz, que cara matuto, esse aí é do mato mesmo, volta para o sítio, vai para a roça. Olha só como é que se coloca, né? O modo pejorativo. E aí, essa população vem em busca de novos. Estou fazendo um comparativo de como isso aconteceu lá no século XIX. E atualmente é basicamente bem parecido. Chegando aqui na cidade, eles não possuem qualificação, né? E aí eles ficam à margem da sociedade, se localizando nas favelas, né? Nas partes periféricas, e aí vão aprendendo a educação da rua, do cotidiano, do dia a dia, e começa a criminalidade, começa drogas, começa vários problemas sociais, e entre eles, né, o adensamento populacional desorganizado, nas favelas, falta de saneamento, confusão total, né? Então, veja, isso vai interferir onde? Na sociedade como um todo, tá? Sem falar que a comida, os alimentos, eles vêm de onde, gente? Eles vêm do Carrefour? O leite vem do Carrefour? Não. O leite vem do campo, da vaquinha lá. Então, é extremamente necessário para o desenvolvimento social se desenvolver os setores primários. Eu estou falando aqui de um contexto que atualmente é um contexto extremamente conflituoso. É um conflito de classes, é um conflito político, é um conflito econômico, a discussão da reforma agrária no Brasil. Tá? O que foi que as sociedades hoje, todas elas, as mais desenvolvidas, vou dar o exemplo dos Estados Unidos, vamos dar o exemplo do Japão, pós-Segunda Guerra Mundial, estava destruída, arrasada. O que foi que o Japão fez? Além, claro, do investimento em educação e tecnologia, fez a reforma agrária. Redistribuiu as propriedades de terras, os Estados Unidos do mesmo jeito, os países da Europa do mesmo jeito, né? Só os países, conhecidos países subdesenvolvidos, que ainda não fizeram a reforma agrária, porque concentra toda a riqueza. A terra é um meio de produção, e a propriedade ela é privada. Então, hoje, as terras elas estão concentradas na mão de quem? Dos políticos. Principalmente, são mais de 500 e poucos deputados que existem federais, né, no Brasil. E a maior parte deles, mais da metade, fazem parte da maior bancada que se tem no Brasil, que é a bancada ruralista. E olha só, contraditoriamente, o Brasil, país que a gente vive, ele é um país predominantemente urbano, onde a maior parte das pessoas vivem na cidade. Mas, contraditoriamente, né, a maior bancada é a bancada ruralista. O Brasil é um país predominantemente feminino, são mais mulheres, mas a representatividade política é de maioria masculina. Olha só como que é. O Brasil, por exemplo, possui a maior parte da população parda ou negra, né? E a maior representação dos mais altos cargos da hierarquia é de cargos ocupados por brancos, por exemplo. Tá? Então, vocês vejam que, no início, quando eu falo que é o país do latifúndio da desigualdade, é sobre essa discussão. E aí, os movimentos sociais, eles fazem pressão social para que se cumpra a lei. Vamos falar um pouco nesse contexto, mas também não só sobre os movimentos sociais do campo, mas também os movimentos sociais da cidade. Só que, veja, eu estou indo rápido, não estou colocando as coisas com mais clareza e propriedade, porque aqui a gente tem a limitação do tempo, mas, se tiverem dúvida, gente, fala aí, não fica angustiado, tá certo? Que eu posso ajudar vocês, tá bom? Pergunta, questões,
posso seguir? A gente tem 10 minutinhos aqui para finalizar. E pararam de me ouvir. Eu acho que meu microfone está com defeito, é isso? Não, professor, a gente tá ouvindo, tá de boa. Tá de boa? Então fala aí, tá certo? Eu queria participação. Queria ver quem tem coisas a acrescentar, quem tem coisas a diminuir, tá certo? Ó, queria também deixar claro o seguinte, que eu não faço parte de nenhum movimento social, que eu também não tenho terra, não sou um fazendeiro, que eu não milito, não sou militante de nenhum movimento social, eu sou um estudioso, um pesquisador, um professor que estudo, né, sobre esses assuntos, tá certo? Desde de muito tempo, fiz pesquisas sobre isso, enfim, pesquisas científicas, artigos, dissertação e por aí vai. Então, eu me sinto capacitado para resolver questões sobre esse posicionamento, esse ponto de vista, tá bom? E um dos principais movimentos que eu queria colocar também para vocês, hoje, no âmbito das cidades, é um movimento que tem enquanto pauta de luta, tá certo? A luta por moradia, tá? Então, a luta por moradia, hoje, tá certo? É uma discussão que, quando a gente fala nessa coisa da desigualdade, se vocês acompanharem, o que eu estou falando aqui é pesquisa, tá? É pesquisa, é só ter acesso. Hoje a web nos fornece muita pesquisa aí. E vocês podem chegar, inclusive, ó, pelos órgãos oficiais, como, por exemplo, o IBGE Cidades. Se vocês procurarem lá o número de imóveis devolutos, ou seja, aqueles imóveis que pertencem ao Estado, tá certo? Eles são maiores do que o número de famílias que não têm onde morar. O que é que o senhor está dizendo com isso, professor? Eu estou dizendo o seguinte, ó, que hoje a gente tem mais imóveis, casas, prédios, residências, abrigos que não cumprem sua função social, né, que é o habitar. A gente tem mais imóveis do que pessoas, e pessoas vivem nas ruas. Tá? Então, isso é uma conflituidade, e por isso, devido a esse movimento, lembra que a gente falou, né, que possui a bandeira revolucionária, ou de progressão, que quer modificar tal estrutura, tá certo? A gente cria todo esse conflito, e os movimentos sociais, eles fazem pressão social para que se cumpra a lei, que a lei é a função social dos imóveis ou a função social da terra. No campo, é muito semelhante, tá? No campo, se a gente pegar todas as terras do Brasil, certo? Aquelas terras conhecidas como terras devolutas, que são falsificadas os documentos, grilados, ou que são de propriedade do Estado, existem mais terras em hectares do que famílias para serem assentadas, tá? Então, não precisava nem acabar com os latifúndios no Brasil. Os latifúndios eles poderiam estar continuando, e ainda sobraria terra para assentar essas famílias e iria desenvolver, como aconteceu nos Estados Unidos, como eu estava falando agora há pouco. Né? Os países da Europa realizaram a reforma agrária e aí tirou aquelas pessoas da periferia, geraram... Olha só que coisa curiosa. Sabe o que aconteceu nesse país? Né? A concepção da redistribuição de terras foi uma coisa ampla e gradativa que deu suporte a resolver a questão desses problemas relacionados ao âmbito social, nos países da Europa e Estados Unidos, por exemplo. Então, foi o que eles fizeram. Eles pegaram as terras, distribuíram. Eles que eu falo são o poder político, né? Os governantes. Distribuíram pequenos pedaços de terras, né, para quem realmente na terra trabalha. E aí essa população começou a ter emprego. Né? Tendo emprego, eles se fixaram no campo. Se fixando no campo, eles começam a ter produção ampliada. Então, você tinha muita produção e produção diversificada, porque não são monocultivos, são policultivos, não são commodities para exportação, são
culturas para abastecimento do mercado interno. Então, olha só o que gerou. Gerou renda para a população, gerou muita produção de alimentos diversificados, consequentemente gerando barateamento desses preços, consequentemente gerando um excedente de produção. Esse excedente de produção era exportado, tá? E acabou principalmente com a fome, ou seja, gerando, de modo geral, o desenvolvimento social, tá? E aí se tornaram nações desenvolvidas por causa dessa simples iniciativa. E o Brasil, por que não fez isso? Né? Essa é a questão. Poxa vida, porque a grande esmagadora maioria dessas terras estão concentradas na mão de uma minoria que dominam a política e o poder no Brasil. Esse é o ponto. Ok? E aí a gente tem todo esse cenário de conflituidade, onde os movimentos sociais atuais, contemporâneos, lutam pelos seus objetivos, que é a terra, por exemplo. A terra, a primeira distribuição de terra que houve foi quando Dom João, aliás, Dom João não, né? Quando lá, eu estou falando 1500, Dom João VI já é, né, 1808, quando a família sai de Portugal, a família real, e vem para cá por causa do Napoleão, que queria pegar o povo lá de Portugal, né? Então, o que acontece? Lá em 1500, quando há o processo colonial, de quem era a terra? A terra já tinha dono, a terra não era que tinha dono, ela era uma coisa natural. A água era um bem comum da natureza, não se produz água, não se produz terra, ela já é produzida. Então, você não pode vender aquilo que é um bem comum. E no capitalismo isso foi capitalizado. Então, ele pegou a terra, chegou para os indígenas, nossa, eu sinto muito, né, o nosso tempo está já acabando, e disse assim, índio, agora é o seguinte, essa terra agora é nossa, vá para outro local. E o índio ficou confuso. Como assim? Essa terra aqui, você vai pegar ela, botar no seu barco, na caravela e levar para Portugal? Não, não é assim que vai acontecer. Você vai ser meu escravo. A gente vai ficar aqui. Não, não vai papar, matou um bocado, escravizou um monte. E assim começou a distribuição de terras. Então, os movimentos sociais querem suas terras de volta. O exemplo do campo, né? Na cidade, quando falta energia, a gente fica logo indignado. Poxa, a gente paga nossos impostos, nosso direito, e tem gente que não tem a moradia com água, com luz, com tudo, né? Saneamento básico, com doenças. Então, eles querem que se cumpra a lei, tá certo? Porque se, por exemplo, o campo não planta, a cidade não janta, tá? Então, basicamente, nesse cenário de contestações, essa é a luta atualmente dos movimentos sociais. E claro que dentro dos movimentos sociais eu também não posso ser confuso e hipócrita de colocar que existem também relações muito conflituosas, como alguns aproveitadores, algumas pessoas que não têm uma índole bacana, mas isso é devido, né, a vários e N motivos que é necessário ser esclarecido com uma maior profundidade, tá bom? Mas basicamente essas são as principais questões, tá certo? Que a gente pode encontrar aí em referência ao tema movimentos sociais urbanos das cidades do século passado, da antiguidade, dos conflitos industriais e por aí vai. Tranquilo? Perguntas? Bora que a gente está já acabando aqui. Não, professor. Tranquilo? O João Vitor está entendendo? Rayane, Miguel, tudo certo com vocês? Então, ó, eu vou deixar aí para vocês, tá certo? Uma atividadezinha, tá? Vocês precisam aí resolver a questão da sessão praticando, tá bom? Deixa eu só colocar a página aqui. Praticando, página 58, tá bom? O 1 e o 2, para dar uma reforçada nesse contexto que a gente falou aí. Depois eu passo o gabarito para vocês. Ok? Foi combinado assim? Questão praticando para reforçar a compreensão. Depois eu passo o gabarito e a gente fala sobre essas duas questões aí que tem aí. Então, gente, obrigado por tudo. Tá ok? Forte abraço para vocês.
a gente se fala na próxima semana e qualquer angústia, tá certo? Me manda um zap aí, fala comigo, que vai ser muito bom a gente trocar uma ideia sobre esse tema. Valeu, Então, professor. Até semana até a próxima. Semana que vem tamo junto, hein? Valeu. Falou, tchau. Os.